Olá, esse é o PodCreaCast, o podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das engenharias, agronomia e geociências e para toda a sociedade. Sou Guilherme, estou aqui com a Ana, que é jornalista do CREA Paraná, mas estou com convidados hoje que atuaram na reconstrução do Rio Grande do Sul como voluntários. Então a gente está aqui com a Regina Detoni, engenheira civil, foi uma das voluntárias aí lá para o Rio Grande do Sul, e o nosso presidente do CREA Paraná, o engenheiro agrônomo Clodomir Ascari. Eu acho que a gente pode começar... Vou complementar aqui que o Gui também esteve presente, né, nessa ação em Canoas lá, nessa primeira ação do CREA Sul, né, para ajudar no projeto Reconstruir Rio Grande do Sul. Como jornalista, né, cobriu lá, ele também vai poder ajudar a gente a construir um pouco essa historinha que a gente vai contar aqui hoje. A Regina esteve lá como voluntária. Regina, parabéns pela atitude, super legal. Obrigada. Nossa. Pode contar um pouquinho pra gente como foi essa experiência, como que foi desde você, o que te levou desse dia aí nessa aventura também, né, porque... É uma questão que acho que passa pela nossa cabeça, né? Ir para um lugar assim que está tão complicada a situação. Como que foi desde essa decisão sua e como que foi lá essa experiência para você? O que você pode contar para nós? Bom, o que me levou a ir nessa missão? Foi uma missão humanitária, na verdade, né? Desde que aconteceu a catástrofe, eu já queria ir para lá. Entrei em contato com o Saldanha, que era o coordenador, né, o professor Marcelo Saldanha, que era o coordenador lá ele estava, né, coordenando tudo lá na ação, lá no Rio Grande do Sul. Então eu entrei em contato com ele bem antes dessa missão. E aí, quando eu fiquei sabendo que o CREA Sul ia fazer parte, nossa, eu fiquei bem feliz, porque eu achei assim que foi uma iniciativa incrível, porque afinal de contas foi um evento totalmente fora do controle, né? Completamente diferente, além daquilo que a gente já viu aqui no Brasil. E sobre a experiência, então por isso, para ajudar mesmo, eu realmente gostaria de ajudar e em equipe, o que é mais importante, né? Porque a gente sozinho não pode fazer muita coisa. Sim. E a experiência, o que eu posso dizer? Até agora eu me emociono quando eu falo, muitas pessoas vêm me perguntar como é que foi e tal, como é que tá lá. Eu procuro falar mais do trabalho sempre, né? Que foi, assim, bastante... Posso dizer que foi um pouco pesado, mas ao mesmo tempo foi um trabalho que trouxe uma recompensa para a gente por ver a importância do que foi esse trabalho. Porque, como eu estava comentando com vocês aqui, o pessoal chegava a parar a gente na rua para perguntar quando que vão liberar as escolas, principalmente as escolas mais que as UBSs, porque... Só para a gente contextualizar, vocês foram para emitir laudos para que as escolas fossem liberadas novamente, né? Isso, porque teve bastante danos construtivos, né? Principalmente nessas escolas que a gente foi, os principais danos foram os danos elétricos, né? A gente interditou apenas 2 salas, a nossa equipe, que eram divididos em equipes, né? Então, a nossa equipe interditou apenas 2 salas, porque realmente estava perigoso, mas teve bastante problema de parte elétrica e tudo mais, e eles estavam com medo de voltar, e é um medo com razão, realmente, né? Compreensível. Então, foi isso que aconteceu, eles não tinham como voltar antes disso, eles limparam as escolas e não tinha nem como reequipar as escolas, porque eles não tinham certeza da segurança delas, né? Então, foi realmente importante, o pessoal ficou feliz lá, deu para ver que eles diziam assim, ai, que bom, né? Porque a gente precisa disso. Outra coisa que eu comentei também já com bastante gente, uma coisa que me tocou bastante foi uma pedagoga que falou assim, poxa vida, agora que a gente estava voltando da normalidade, né, se acostumando depois da pandemia, pessoal, a criançada estava voltando a estudar da forma como, se acostumando ao presencial de novo, aí acontece isso e a gente já está aí há tanto tempo sem aula e tal, então, assim, é bom saber que a gente realmente ajudou, que fez não foi, a diferença, que não foi uma ação em vão, né, pelo contrário, foi uma ação muito importante. Presidente, aproveitando agora, seja bem-vindo, vamos
dar início agora oficialmente, eu acho que é a nossa conversa, eu tenho alguns dados que eles são bem interessantes sobre essa ação. E 40 escolas foram inspecionadas durante a ação do Reconstruir Rio Grande do Sul e 11 unidades básicas de saúde. Do Paraná foram 13 voluntários. Presidente, bem-vindo e falar um pouquinho de onde surgiu essa iniciativa do CREA Paraná de levar esses voluntários para o Rio Grande do Sul e como que você, como presidente, se sente vendo o nosso CREA auxiliando os nossos irmãos que precisam de ajuda, nossos irmãos gaúchos. Como que foi todo esse processo de buscar esses voluntários e fazer com que essa ação acontecesse efetivamente? Bom, obrigado, Guilherme. Cumprimentar quem nos acompanha, Regina aqui, e cumprimentar todos os voluntários que nos acompanharam, a Ana. Enfim, nesse 30 minutos que nós vamos tentar explicar um pouco, né, Regina? Vamos tentar fazer uma explicação do que essa ação que a gente teve com o Rio Grande do Sul. Na verdade, essa interação, essa aproximação com o Rio Grande do Sul, ela iniciou já no dia 2, 3 de maio, quando começou a enchente, né? A gente já começou a interagir, oferecendo apoio, a gente participou aí dessas ações de enviar PIX, quando já abriu essas iniciativas, fazer recolhimento aqui de alimento, roupa, enfim, o que era solicitado, envio para lá. Fizemos uma ação direta também aos funcionários do CREA, né, os funcionários do CREA, foi uma ação muito bacana também. Os funcionários do CREA entraram em contato e fizeram uma ação para apoiar os funcionários, os colaboradores do CREA do Rio Grande do Sul que sofreram também. Então, já tínhamos esse início. E a todo momento nós estávamos acompanhando essa situação, mas nós não tínhamos o que fazer, pois a água levou mais de 15 dias para começar a baixar. Eu lembro, inclusive, o presidente da Marisa, que é a nossa gerente de comunicação, né, contando pra gente, o presidente tá desesperado que ele quer fazer alguma coisa, mas ainda não tem o que fazer, ele tá lá assim, ó. Se eu pudesse, na época, eu tivesse um barco, um jet ski, eu teria ido lá, mas aquele momento era para isso, gente, era retirar as pessoas de dentro do seu apartamento, porque chegou lá no primeiro, segundo andar, retirar, enfim, animais. Era isso que tinha que fazer. E não era momento da engenharia. O momento da engenharia chegou agora. Quando a gente foi com essa primeira missão, esse primeiro grupo de profissionais. E assim, ó, Guilherme, foi uma coisa que emociona a gente, porque a minha formação, a minha graduação foi no Rio Grande do Sul. Os meus pais são gaúchos. O nosso Paraná, Santa Catarina, que os profissionais do Santa Catarina estiveram conosco. Nós fizemos o CREA-Sul, né, presidente? Foi o CREA-Sul. Importante lembrar que foi o CREA-Sul. Então a gente tem uma ligação muito forte. Mas mesmo quem não tem ligação, quando vê, acompanha. E quando vai lá e vê o que está acontecendo lá, não tem como. É uma coisa realmente que deixa a gente numa situação que a gente só tem uma coisa para fazer. É fazer o melhor que a gente pode fazer. E eu acompanhei pelo menos 2 dias, que eu tinha plenária aqui naquela semana, e eu não pude sair junto com o grupo aqui na segunda-feira. Mas você perceber os colegas do Rio Grande do Sul e a própria população, simplesmente de ver os engenheiros paranaenses chegando lá, eles choravam. Sabe? Porque eles estavam tão fragilizados que enxergar e sentir a presença de pessoas que estavam indo lá para colaborar, e colaboraram, porque foram feitos vários laudos, e especialmente para as escolas, nós atuamos naquela região de Canoas, e olha, 60 dias depois que a água começou a subir, ainda montanhas de lixo na frente das casas, poucas pessoas nós encontramos lá, porque não tem ainda condição de voltar para suas casas. Nós pegamos, por exemplo, esse bairro que a gente trabalhou mais efetivamente, Matias Velho, né? Isso. Tem 100 mil habitantes nesse bairro. Talvez um dos bairros mais populosos aí do sul do Brasil. O Gui estava comentando antes que ele é mais populoso que algumas cidades até do Paraná. Né? Veja, ali 70% do bairro foi comprometido e variando de 1,20 m a 3 metros de altura de água. 42 escolas, se eu não me engano, é esse número. Foram 40 escolas fiscalizadas. Sim, mas são 42 escolas, só 2 que não tiveram impacto. As demais todas ficaram debaixo d'água. 13 mil crianças em casa. E até hoje, imagino que poucas voltaram. Se é que voltaram, a gente ainda não tem acompanhado o pessoal da educação lá. Mas veja,
Então, a gente não tinha o que fazer. Tinha que ir lá. A presidente Nancy estava, acho que essa semana, com o secretário de Educação, se não me engano, conversando para né? Porque ver assim, como que vai primeiro nós fazer. fizemos os laudos, foi feito os laudos. Mas olha, tem que fazer licitação e tem que reconstruir. O trabalho começou lá, mas agora ele vai ter que dar andamento, né? Então, é isso que a gente fez, né? Então, olha, eu até, quando eu penso, né, e o que tem que ser feito, né, vai tempo para resolver isso. E nós pegamos um município. Dos 497 municípios, 480 tiveram problemas com a inundação e alguns tiveram também desmoronamento, queda de barreira e outros problemas além da enchente, ou seja, é muito trabalho. E eu ainda, agora falo aqui, nós tivemos a nossa ação voluntária, mas deixar aqui para todos os engenheiros que nos acompanhem, acompanhem os editais. Vocês não vão lá concorrer com os nossos colegas gaúchos, vão lá ajudar, porque eles não conseguem atender toda a demanda. Verdade. Existem vários editais abertos, acompanhem. Eu até vou ver se a gente consegue colocar nesse nosso podcast os links de editais para que os profissionais e as empresas também vão lá para o Rio Grande do Sul. A gente pode colocar, sim. Então, acho que Existe uma parceria também entre o CREA Rio Grande do Sul, o governo do estado, que está acontecendo, e os municípios. Mas não foram só escolas que foram fiscalizadas, né? Que foram inspecionadas, né? Não, foram UBSs também, Unidades Básicas de Saúde. O que foi observado nas UBSs? Olha, as UBSs, inclusive, teve umas que a gente foi que a água subiu tanto que descolou o telhado. E a UBS, ela tem uma estrutura mais complexa do que as escolas, né, certamente. E a destruição foi grande. Em algumas a gente não conseguia nem abrir a porta porque estava emperrada. A gente colocou nas nossas redes sociais uma foto que é bem emblemática, que é a foto de um machado em cima do telhado. A água foi tão forte que conseguiu levar Na verdade, o machado com o toco da árvore, que era desse tamanho. Eu acho que aí dá para ter uma noção, né? Acho que daria para colocar algumas fotos para quem não tem ainda uma ideia, né? A gente procurou e a gente já fez um briefing antes de ir para o Rio Grande do Sul, para não colocar, cuidar as fotos que a gente ia postar, porque o cenário realmente era muito triste, né? E até para a autoestima do pessoal nós temos que mostrar as ações boas. Mas algumas fotos, até para você ter uma noção do que a gente encontrou, eu entrei dentro de uma UBS lá, dessa unidade de base, uma delas, né? E a gente viu lá, a cadeira lá do dentista ficou totalmente debaixo d'água, o reservatório onde que guarda as vacinas, totalmente tomado por água, os computadores, onde o médico faz o atendimento, busca os detalhes ali, os dados do paciente, tudo isso ficou debaixo d'água. Presidente, o senhor comentou na volta, no retorno de vocês, que tinha um pessoal do exterior até, que veio para entender o que aconteceu e como que tá esse processo, né? Conta um pouquinho para nós sobre... Infelizmente, a gente virou uma referência lá fora, né? De uma coisa tão ruim, mas que a gente também no CREA vai... Se o senhor puder contar um pouquinho do comitê que está sendo criado, né? Exatamente para a gente se proteger e entender um pouco melhor sobre como gerenciar esse tipo de crise. Então... eu tive contato lá com o pessoal da ONU, da Holanda, da China, de Nova Orleans, Estados Unidos, que eles já tiveram rompimento de barreiras, lá também tiveram. Mas em conversando com especialmente o pessoal da ONU, era uma portuguesa, não lembro o nome dela, eles estão tratando como a maior catástrofe a nível mundial. Não teve nenhuma história de acontecer dessa maneira. Porque Nova Orleans foi lá, em Nova Orleans. Na China acontece pontualmente. Mas aqui foi, como eu falei, praticamente 90% dos municípios de um estado. Né? Então, o que essas pessoas estavam fazendo ali? Eles vieram, lógico, estão auxiliando no que podem, mas principalmente é uma aula prática. O que poderia ser evitado e o dia seguinte, o que nós vamos fazer para frente. Então, Ana, o que eu trouxe de experiência para cá, e já conversei com a Associação Paranaense dos Municípios, falei com alguns, a direção, né, dos prefeitos, aqui na Casa Civil, nós conversamos, para que a gente crie aqui no Paraná um comitê de crise e
nós pegar um grupo de engenheiros das prefeituras, especialmente aquelas prefeituras que têm a possibilidade de sofrer com isso, e fazer uma visita lá e, se possível, trabalhar alguns dias. Lógico que a gente depende, né, de uma autorização, tem que ver com o Tribunal de Contas do Estado também, porque esse é o ano eleitoral, um ano delicado para a gente fazer isso, mas eu sugeri para que a gente monte um grupo e vá para lá, entende? Porque a Regina esteve comigo lá e a gente viu alguns municípios, né, Regina, eles estão criando lá uma secretaria chamada Resiliência Climática. Veja só o que eles estão criando. Canoas é o caso. Esteio, Secretaria de Resiliência Climática. Para quê? Para entender, porque esses fenômenos eles vão acontecer novamente. Não estamos livres. Ontem saiu um relatório da NASA, né, de que o Rio de Janeiro vai ficar, o Brasil, o Rio de Janeiro, agora não me recordo se é só o Rio de Janeiro ou o Brasil, inabitável em 50 anos, porque vai ficar muito regiões, quente. Não só o Rio de Janeiro. Né? Então, esse assunto faz realmente... todo sentido falar de resiliência climática, né? Então, a gente, assim, alguns detalhes a gente tem que perceber quando cria uma secretaria, ou o nosso comitê com o CREA, junto com os municípios, que nós vamos estar mais ligados agora com os municípios, de que a gente tem que se preparar para isso. Por exemplo, eu fui lá num local, a Regina também esteve lá, visitando aquele local de abrigo, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, quando um prefeito vai fazer um projeto de um ginásio, ou de alguma arena multiuso, ou de algum teatro, algo assim, já pensar na possibilidade de abrigar no futuro e evitar fazer escolas nas cotas mais baixas das cidades. Isso é muito importante. Essa é a importância da engenharia. Planejamento. Né? Planejamento. Tá aí. A infraestrutura. O que você trouxe de conhecimento técnico que você não tinha antes, assim, dessa experiência, Regina? Olha, conhecimento técnico, primeiro o que o Clodomir falou sobre a localização dessas escolas, né? O planejamento. Também a gente pensa muito na infraestrutura. O pessoal que não é engenheiro não presta atenção, mas a infraestrutura de drenagem, a infraestrutura de contenção. Então, o pessoal não dá muita importância para a engenharia nesses casos e, na verdade, para prevenir catástrofe, a engenharia é fundamental. Não tem outro jeito, né? Não. É aí o começo. É o que a gente fala, né, Regina, que assim, a gente sabe que toda decisão no Estado, no Brasil e no município, ela é uma decisão política. Mas o mínimo que a gente pede, e isso que eu tenho feito aqui na nossa frente parlamentar, quando eu manifesto, a gente tem as reuniões lá mensais, é de que a conversa comece de uma forma com a ideia técnica. Depois, aí a gente sabe que vai ter um desdobramento político, mas isso que a Regina falou, nós temos que valorizar o profissional, as engenharias, para fazer esse estudo mínimo, aonde alocar uma escola, uma unidade básica de saúde. Veja, todas que estavam numa cota baixa tiveram problema. Então eu tenho que pensar assim, e num caso de emergência, aonde é que deveria... Se nós tivéssemos um mínimo de estrutura na parte alta da cidade, os efeitos seriam menores, seriam amenizados. É isso que eu sempre digo, o pessoal pensa muito para cima, né? Vamos construir um prédio de 50 andares, mas eles não pensam na cidade para baixo. Eles não pensam se vai ter estacionamento, se vai ter estrutura de esgoto, se vai ter infraestrutura de esgoto, se vai ter infraestrutura de drenagem. Então, o pessoal pensa na parte do solo para cima e esquece do solo para baixo. Regina, eu acompanhei a sua equipe durante os dias que estivemos lá e a gente visitou uma escola que a parte antiga da escola quase não foi afetada, mas a parte nova foi bem afetada. Foi bem afetada. Você acha que o poder público, nesses casos, ele também tem uma responsabilidade de tomar cuidado na hora do planejamento para que a qualidade dos materiais, para que a estrutura, o planejamento seja feito da forma correta? Com certeza. Eu, inclusive, trabalhei 14 anos com obra pública e o que a gente vê é que o projeto, começa tudo no projeto. Não se toma tanto cuidado na hora de fazer o projeto. Depois da fiscalização, você vai fiscalizar aquilo que está projetado.
Entendeu? Então, na verdade, nesse momento de fazer projeto, a gente vê que há uma falha muito grande. Por quê? Porque contrata-se sempre o menor preço. E o menor preço não é sempre do melhor, não é do melhor projeto. Né? Exatamente. Então, sim, tem uma responsabilidade bem grande. É que assim, né, Regina, uma outra coisa que a gente tem que desmistificar também, eu também trabalhei em prefeitura, fui secretário, e o conceito de menor preço é a proposta mais vantajosa, que às vezes não é o menor preço, às vezes você consegue... Deveria ser o melhor preço e não o menor preço. Então a gente tem que ter cuidado, isso também eu aprendi, que às vezes a pessoa, a gente compra sempre o que é mais barato. Não é bem assim. Se você tem uma boa argumentação, você tem que conceituar o que é mais vantajoso para o município e para o cidadão que lá está. Aí o Tribunal de Contas, ele entende isso. Então a gente tem que cuidar, às vezes a pessoa, não, é só preço. Mas com a qualidade mínima até necessária. Porque tem tem requisitos técnicos, né? Claro. Você cobra acervo técnico, por exemplo. Se a empresa já realizou esse tipo de serviço. Se ela não tiver realizado, ela não vai ter acervo e ela não vai ganhar licitação. Então, nesse ponto, eu concordo plenamente com o presidente. Falando nisso, a gente teve a emissão de ARTs humanitárias lá no Rio Grande do Sul. Presidente, foi tranquilo fazer essas ARTs humanitárias? Como foi o diálogo com o Rio Grande do Sul para que isso acontecesse? Não, isso aí, na verdade, partiu, né, de uma conversa nossa com o Confea. Nós precisávamos, não tinha, nesse momento, era o momento realmente de apoiar. Não era para nós lá, e a gente tinha que anistiar, vamos dizer assim, não cobrar esse valor de RT. Então, todos os profissionais, a gente agilizou também o visto, né, porque nós temos os nossos profissionais aqui precisaram pegar o visto para trabalhar lá, que é algo também que na primeira reunião desse ano do Colégio de Presidente já tratamos. A gente quer acabar com isso, de não ter visto. O profissional é brasileiro, né? Se visto você pega quando sai do país. Esse é um entendimento que eu tenho e a gente vai ter que analisar, estudar, unificar isso. Mas enfim, isso é outro podcast. Mas facilita em situações mas nós vamos ter que fazer. Então, nesse caso, a gente já tratou de urgente. E aí nós temos que parabenizar também, agradecer ao presidente Vinícius, que teve essa sensibilidade de liberar isso de forma bem rápida. E os profissionais que lá tiveram suas ARTs humanitárias, que vai ficar, acho que para o currículo deles também, né, que foram lá já de uma forma humanitária, e assim não foi cobrado, e os vistos foram também de uma forma bem rápida, agilizada. Acho que a Regina pode falar um pouco sobre isso. Acho que era o mínimo que o Confea, essa sensibilidade que o Confea teve para com os engenheiros que lá estiveram. Acho que foi tranquilo isso, né, Regina? Foi super tranquilo, na verdade. Eu pedi o visto de manhã, à tarde meu visto estava liberado, e no dia seguinte eu já tinha senha e login para acessar o sistema. Já tinha, ou seja, já tinha permissão para trabalhar no Rio Grande do Sul, né? Regina, e você liderou um dos grupos, né? Durante a ação lá. Quantos grupos tinha e como que foi como que foi desempenhar esse papel de líder dentro desse grupo? Tinha 13 grupos, né? A gente dividiu 13 grupos, 3 escolas para cada grupo. E eu digo assim que foi bem legal, porque uma coisa que me deixou muito feliz é que as equipes, os profissionais que foram, eram muito bons. Eu confesso que eu tinha um pouco de receio quanto a isso. Pensei assim, talvez vai um jeito curiosa e tal. Porque às vezes até usei uma palavra aqui que depois falei, eita, nada a ver essa palavra. Eu falei, essa aventura, não é uma aventura, é uma ação, né? É uma ação. Porque às vezes fica no nosso, como é uma coisa humanitária e tudo, fica no nosso imaginário algo, mas não é, né? Eu sei que até teve vários problemas lá no Rio Grande do Sul com pessoas que foram lá para ajudar, mas que não tinham um planejamento do que ia ser feito e tal, às vezes acaba atrapalhando, né? Isso, inclusive, a parte que você falou do planejamento, para quem liderou equipes e para quem trabalhou nas equipes, foi muito importante, porque eu achei assim que a organização de todos os CREAs foi muito boa. Foi tudo muito bem planejado e com uma agilidade muito grande. Vamos fazer, e já providenciaram tudo, já organizaram tudo, sabe? Presidente Nancy muito presente o tempo inteiro. Nancy, ela esteve presente em todos os dias, seja acompanhando a emissão dos laudos, seja acompanhando as ações. O presidente também esteve lá, né? Vocês acham que
essa presença foi fundamental para incentivar os voluntários a participarem mais e fazerem um trabalho melhor? Sim, certamente, porque a gente se sente valorizado. Parece que a gente diz assim, não, realmente o trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho valorizado, é um trabalho importante. Porque até os presidentes aí estão apoiando a gente. Foi um trabalho importante para comunidade local ali, para as crianças principalmente, e porque foi uma economia para o Estado também. Uma baita economia. Eu penso que com que a gente economizou, eles podem equipar as escolas, não todas, claro, sim, algumas, né? Sim. Porque a gente tem que pensar, não tem só, claro, tem a reconstrução, mas também tem os equipamentos, parte principalmente de engenharia mecânica, a gente viu que vai ter que ser trocado bastante coisa. Eu gostaria, assim, já que você me perguntou, de parabenizar a minha equipe, porque realmente os profissionais... Fique à vontade. Eu tava morrendo de medo, assim, que eu precisava de um engenheiro mecânico e de um engenheiro eletricista. E estavam lá. Muito bem. E assim, eu tava assim, eu procurei ser bem discreto. Eu não fui lá, eu não queria ter o protagonismo, tinha que ser engenharia. Não era o presidente do CREA. Mas lógico, quando o presidente chegou lá, algumas pessoas não acreditavam, mas o presidente de vocês veio para cá também. Eu falei, olha, gente, era uma obrigação, a gente se sentia assim. Mas eu sempre procurei ser discreto e acompanhar isso. E eu percebi que em nenhum momento, Regina, teve vaidade de alguém falar, eu sou engenheiro há 30 anos, Não. Era muito assim consensual, o pessoal ia junto, ia trocando ideia, como é que não é. E no momento ali da reunião, do momento dos laudos, eu assim, acompanhei menos isso, porque depois eu tinha outros compromissos, eu acabei tendo que retornar para o Paraná, mas a gente percebia que até os mais jovens pediu, e eles aprenderam também. Então essa vaidade não teve, e havia um espírito, independente do estado, era um grupo só. Naquele momento. E ali tinha um momento que você já não tinha mais quem era civil, quem era mecânico, eletricista. Era um grupo interessado em resolver e deixar pronto a documentação necessária para que aquela escola voltasse a funcionar o mais rápido possível. Era esse o objetivo, era essa... E eu lembro que os dias que eu estive lá, o nosso almoço não era ao meio-dia, era a hora que dava. Eu lembro que os dias que eu estava lá, e não era o almoço, era lanche. Era um refrigerante e aquele coffee break licitado do CREA que tinha lá. A gente comeu lá um salgadinho e tomou um refrigerante e coisa pouca lá, e em seguida tudo de volta. Vamos embora. O tempo era muito valioso naquela hora. Eu não lembro de nós ter almoçado antes das 2 horas, o dia que eu estive lá. E o tempo de almoço também era bem curto. Era o que o Clodomiro falou, era só pra gente ir lá, dar resolver, precisamos de um pouco de energia também para trabalhar. Focados, né? E por tudo que a gente volta, acompanhando aqui, que o Gui sempre também, além do que foi publicado nas redes, tudo, o Gui também sempre em contato, a gente sabe que vocês foram bem focados. E, nossa, a gente só tem que parabenizar o CREA, o presidente, que teve essa iniciativa, né? Foi uma imersão mesmo nos problemas, e eu acho que isso traz aprendizado. Agora, esse aprendizado vai ser transformado. Como que é essa história de que estamos criando um comitê de gerenciamento de crises dentro do CREA Paraná? Nós já fomos, antes de ir para lá, a gente já tinha ideia de falar, pessoal, nós temos que ir lá para ajudar, mas nós temos que trazer esse aprendizado aqui. E estando lá, eu voltei com a ideia de levar esses engenheiros da prefeitura para isso. Eu acho que pensar, talvez o Estado coordenar isso, a associação dos municípios do Paraná, os prefeitos. Seria muito interessante se pudesse unir o voluntariado, porque, né, daí você já faz isso tudo. A gente tem que pensar nessa secretaria de resiliência climática, dar um papel para ela, para pensar mapear o Paraná, aonde nós temos as possibilidades de eventos dessa natureza, e começar já nos projetos, né, Regina, enfatizar, olha, pessoal, cuidem essas cotas mais baixas, evitem de fazer obras públicas nessas situações que tem risco, né, pensem para o futuro. E as obras maiores, como eu falei, né, de ginásios, teatros, enfim, obras maiores, escolas, pensar em alguma estrutura já pensando em acolher pessoas, porque em algum momento poderíamos sofrer novamente
especialmente esses municípios que estão próximos a rios, enfim, que tem essa possibilidade. Então, eu acho que isso eu já passei para os prefeitos, eles acharam, assim, excelente a ideia e param que talvez no dia a dia, jamais um prefeito, um vereador, um deputado, o governo vai ficar pensando e falar, olha, nós não vamos liberar recurso para fazer obra pública em situação tal. Eu trabalhei 8 anos em prefeitura, nunca ouvi alguém me passar uma informação como essa. E a gente, a partir de agora, a gente já levou essa informação, olha gente, pensem bem. Por isso que eu insisto, e vou insistir, salvo aí nessa questão eleitoral, que possa complicar um pouquinho para nós ir para lá, para levar um grupo de engenheiros das prefeituras para lá. Para eles entenderem isso aí, porque assim, nós podemos criar vários cursos na nossa plataforma do CREA de cursos, mas a prática não é agora. Substitui, né? Sei lá, por que esses estrangeiros vieram para cá? Eles vieram para saber o que é que nós podemos fazer para prevenir e o que é que nós, quando acontecer, como faz. E todas as engenharias envolvidas, né, presidente? Exatamente. Não só a engenharia civil que a gente vê bastante. Alguma. Então, assim, finalizando essa resposta, da minha parte, eu vou fazer de tudo para nós ter um grupo que pense e que sugira, que nós temos a nossa agenda parlamentar, nós temos os nossos cadernos, né, os nossos estudos básicos dos municípios, que são nossos cadernos de proposta, para levar, que esse ano da eleição, que as nossas entidades levem para os prefeitos. Então, cada presidente da entidade, ou enfim, a diretoria, personalize essa nossa agenda parlamentar e leve esse caderno aos candidatos, vereadores e prefeitos, e é fundamental que essa experiência nossa, Regina, apareça nesses cadernos. Concordo. Pessoal, desculpa, Regina, te cortar, mas a gente está chegando ao final do nosso programa, tem muita coisa para falar. Se você fique à vontade, se você quiser complementar só. Eu quero só reforçar o que o presidente falou sobre a gente vê que o pessoal não está nas casas, porque realmente não tem condições, tem muito lixo. Inclusive, teve uma coisa que me marcou bastante numa escola que a gente foi, não sei se você estava perto, mas eu cheguei e falei para um diretor, né? Falei para o diretor, brinquei com ele porque ele estava com a jaqueta de um time, falei assim, poxa, perderam ontem e tal. Ele falou assim, não torço para esse time, é que eu perdi tudo também. Isso é doação. É o que eu ganhei, isso aqui é doação. O cara tá usando eu perdi time, tudo. A camisa do time que não é dele, porque não... E assim, só para essa questão também, gente, olha, o que me marcou, assim, uma imagem que me deixou assim, porque eu fui lá e não via pessoas. Não tinha. E não sei se você chegou a acompanhar, quando estavam aqueles caminhonetes, na verdade, distribuindo água, e com os militares, e um militar dirigindo, 2 entregando os fardos de água, e um no chão com uma metralhadora, gente. Eu só vi isso em filme em guerra, gente. Uma metralhadora do exército cuidando da água para distribuir. E vi poucas pessoas lá. E uma cena que eu vi, onde eu vi uma casa que tinha uma pessoa na frente, um montanha de lixo na frente da casa, a casa toda destruída, e ele na frente com uma frigideirinha desse tamanho, que não deu para ver o que tinha naquela frigideira, e ele comendo de pé. Não sei o que ele estava fazendo lá, não tinha nada. Então, gente, olha, era o que a gente viu lá. Então, não tem como a gente não ficar chocado e o que a gente puder fazer pela frente. Que o Rio Grande do Sul se reconstrua o mais rápido possível. Vamos ter novas ações, né, presidente? Nesse sentido de voluntariado, fiquem profissionais que têm interesse em participar, fiquem ligados que acho que em breve teremos outras ações, né? E a gente tem que parabenizar, a Regina está aqui representando, né, os voluntários, mas parabéns a todos os voluntários que fizeram a diferença aí. E a gente começou, né, Gui, esse podcast falando com a presidente Nancy foi nossa convidada, a gente falando do Rio Grande do Sul. Hoje a gente vem aqui, a gente retorna com os resultados disso, então a gente fica muito feliz. Mas é isso, muito obrigada, Regina, pela presença e pela sua disponibilidade tão bacana de ajudar o próximo. Eu queria fazer um agradecimento também, porque estamos num ambiente diferente. Hoje nós estamos em Cascavel. A gente está aqui na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Cascavel. Agradecer à presidente da associação,
a Georgia Palácio, engenheira civil, que nos cedeu esse espaço e nos oportunizou estar aqui para falar desse assunto tão importante, né, presidente? Claro, tem que... E eu fico muito feliz de saber, né, que as nossas entidades, elas estão fortes. Aqui a Associação de Cascavel, né, tem tanto os agrônomos quanto os engenheiros e arquitetos aqui, bem organizada, um estúdio como esse. E é isso, nós vamos lutar muito para que todas cheguem nesse padrão, nesse nível de ter esse apoio e participar com a comunidade, né? E agradecer mais uma vez, Regina, obrigado. Eu, assim, tenho uma gratidão muito grande por vocês terem participado, em nome seu, agradecer a todos os demais que participaram. E eu fico aí sempre com uma gratidão por vocês terem feito isso. E farei um reconhecimento, já conversei com o pessoal, uma forma de entregar um certificado aí de serviços. Eu não sei exatamente o nome que será dado, mas enfim, porque realmente foi uma dedicação. Vocês pararam de trabalhar para ir trabalhar voluntariamente uma semana em outro estado. Então eu agradeço para vocês e obrigado e parabéns para vocês mais uma vez aqui por da nossa forma caseira aqui, que era o nosso projeto de ter o podcast e levar, assim, Regina, você também venha, divulgue outros assuntos para que a gente leve essa nossa forma de comunicar e de fazer com que os nossos profissionais participem conosco aqui, tá bem? Obrigado. Nos sigam, né? O Geek sempre chama para seguir. Isso aí, nos sigam nas redes sociais, acompanhem nosso canal no YouTube, que nós estamos sempre fazendo conteúdos novos. E mais uma vez agradecer a vocês e o nosso programa se encerra por aqui. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Falou.